Bom, graças a Deus nós estamos aqui para poder dar continuidade à nossa aula sobre teologia. Especificamente a matéria é teologia, que é o coração de todos os nossos estudos. É a matéria que dá origem a todos os discursos que a gente faz sobre Deus. A finalidade da teologia é investigar os discursos que são feitos e depois sistematizar, se for necessário. Hoje eu falarei um pouco sobre alguns atributos de Deus de acordo com a teologia. Embora você não vai encontrar algumas terminologias na Bíblia, você vai encontrar no mundo teológico. Por isso que é necessário que um estudante de teologia, um teólogo, alguém que é um formando, tenha o seu dicionário teológico, tá bem? Existem bons dicionários teológicos, além dos comentários de teologia, além das enciclopédias teológicas também. Precisa aumentar o vocabulário teológico para poder aumentar o conhecimento que a gente tem. Bom, a nossa investigação hoje começa na Bíblia, tá bem? O livro por excelência da teologia cristã, e nós utilizaremos o Antigo Testamento, capítulo 20 de Êxodo. Está escrito: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui é o início do que a gente costuma chamar de decálogo, né? Decálogo são as 10 palavras. Isso significa a palavra decálogo também. Deca, 10 e logos, 10 palavras, decálogo. E essas 10 palavras, elas assim estão distribuídas, mas é por causa da nossa insuficiência para entendermos as coisas de Deus. E começa com um cabeçalho. O cabeçalho é: não terás outros deuses diante de mim. A teologia faz a seguinte pergunta: esta é uma afirmação monoteísta ou é uma afirmação enoteísta? Tem diferença. Monoteísta com M de Maria, enoteísta com H de homem. Será que Deus está estabelecendo aqui o monoteísmo ou o enoteísmo? Qual é a diferença entre os dois? Monoteísmo é a afirmação de que só existe um Deus. Monoteísmo. Enoteísmo é a afirmação de que existe um Deus acima dos outros deuses. Essa é a diferença. Com H, eu estou admitindo que existe um Deus acima dos outros deuses. Portanto, existem outros deuses menores. Monoteísmo, eu estou negando a existência de qualquer outro Deus. Só um Deus. Então, a teologia, ela procura fazer uma leitura não simplista, tá bem? Mas uma leitura crítica. Nesse caso, será que o texto sagrado está dizendo que Deus está acima de todos os deuses? Ou Deus está dizendo que Ele é o único Deus? O texto não deixa claro como parece à primeira vista, tá bem? Não está claro. Ele só diz: não terás outros deuses diante de mim. O que se pressupõe que existem rivais. Rivais. Pode ser enoteísmo. Deus acima de todos os deuses. Mas existe uma força chamada força tradicional ou a tradição teológica. Então a tradição teológica, ela vai ensinar o quê? A tradição, ela ensina que esse texto é monoteísta. É aqui que Deus estabelece que não existem outros deuses além dele. Na realidade, bem, só em Isaías, tá bem? Só a partir de Isaías é que Deus diz: não há outro Deus além de mim. Moisés está aqui, ó, 1500 anos antes de Cristo. 1500, 1400 anos antes de Cristo. Isaías está aqui, 700 anos antes de Cristo. Entre Isaías e entre Moisés, você tem um período de aproximadamente aí 700 a 800 anos. Quer dizer que entre Moisés e Isaías
foi necessário acontecer o que a gente chama de evolução teológica. Evolução teológica é Deus revelando uma semente aqui atrás, e até que essa semente venha germinar, essa semente venha brotar, venha crescer e dar frutos, demora muito tempo. Com Moisés, Deus começa a dar origem ao monoteísmo, a afirmação de que ele é o único Deus, com Moisés. Só que o povo de Israel não entendeu isso. Tanto é que o povo de Israel não entendeu, que o profeta Oséias, ele diz o seguinte, e Jeremias também disse: por acaso foi a mim que vocês sacrificaram no deserto durante 40 anos? Ou não foi a Moloque? Demorou. Quando você está fazendo teologia, que você vê assim, como pode o povo de Israel ser tão idólatra? Como pode? É porque a idolatria é um fator cultural da humanidade. A humanidade é naturalmente idólatra, é um fator cultural. Ela precisa adorar uma divindade, não sabe quem é essa divindade, e enquanto não vier uma purificação teológica, e essa purificação só vai vir através dos profetas, o ser humano vai ser idólatra. Ele vai adorar o sol, a lua, as estrelas, o mar, as árvores, as pedras, os rios, os dias sagrados, os lugares sagrados. O ser humano vai adorar a natureza. A natureza, naturalmente idólatra. Quer dizer que, quando a gente está falando do monoteísmo, o conhecimento de que Deus é único, isso vai vir na contramão da cultura humana. Cultura humana indo nessa direção, monoteísmo vindo na outra direção. Quando se choca cultura com a revelação de que Deus é único, aí vai demorar a conversão. Demorou. E é por isso que Moisés não conseguiu instituir o monoteísmo. Para os judeus havia o Deus tribal, que era o Deus de Moisés, o Deus das montanhas, a quem eles chamavam de Yahvé, ou Jeová, ou Javé, a gente não sabe exatamente como que eles chamavam, o nome é um tetragrama sagrado, o nome de Deus é impronunciável, não dá para se pronunciar. Quando você vai para o capítulo 32 do mesmo livro aqui de Êxodo, você vê o pessoal fazendo bezerro de ouro. Está fazendo bezerro de ouro. E para eles não estão cometendo nenhum sacrilégio. Na cultura e na consciência deles, aquele bezerro de ouro era o Deus que o tirou do Egito, sim. Eles não entendem como idolatria. Não entendem. Para eles é Deus. Eles não entendem aquele fanatismo de Moisés em destruir o bezerro de ouro, derretê-lo, fazer os filhos de Israel matarem uns aos outros por causa daquele. Não entendem. Eles passam 40 anos no deserto sem entender o conceito do monoteísmo, a fé monoteísta. Chega o tempo de Josué e dos juízes, continua mesmo. Eles estão em um período de sincretismo religioso. Sincretismo é o Deus tribal deles, o Javé, que os tirou do Egito, mais os deuses cananeus. Estão vivendo com os deuses cananeus. Continuam convivendo com os deuses cananeus. Chega no tempo de Saul, ele manda varrer do território dele tudo quanto é necromante, feiticeiro, agourento, ocultista, ele manda varrer. A macumbaria primitiva, mas ainda assim prevalece. Você lê todo o livro de Reis, aí você vai ler, mas não tirou os postes sagrados, não tirou os altos que estavam nas montanhas, não conseguiu combater os carvalhos sagrados, os altares a Baalins. Por que não conseguiu? Porque eles não entenderam essa questão do monoteísmo. E a gente fala, mas como não entenderam? Nem a gente consegue entender com facilidade. Não é de primeira. Não é de primeira. É um processo teológico demorado. Enquanto isso, o que nós vamos adorando? Jesus disse, vós adorais o que não conheceis. Nós vamos adorando sem conhecer. Cristo disse isso para a samaritana, João capítulo 4. Agora você vê, desde Moisés até a samaritana, 1500 anos. Quer dizer que são 15 séculos, muito tempo afundado na idolatria. Tanto é que aquela serpente que Moisés levantou no deserto se tornou mais um símbolo de idolatria dos judeus. Eles adoravam a serpente, a Neustã. Adoravam a serpente. Adoravam a arca. Eles adoravam a arca. E adoram os símbolos sagrados. Tem muito misticismo nisso. O texto de Êxodo é o que o Nietzsche, né, filósofo do martelo, chamaria de martelo.
Êxodo 20 é o martelo para você arrebentar com a idolatria. Começa por aqui. Não terás outros deuses diante de mim. O reconhecimento de que há um só Deus. E que não se coloca nenhum outro em paridade com Deus, tá bem? Paridade é lado a lado ou frente a frente. Não se monta um panteão para Deus. Panteão, Deus e os outros deuses. Não existe panteão. O panteão é idolatria. Falou em panteão, outros deuses, nós estamos caindo para a idolatria. E aí Deus fala: e não farás para ti imagem de escultura, nem tenta imaginar como que eu sou. Nem tenta imaginar como que eu sou nos céus, não tenta imaginar como que eu sou na terra, nem embaixo da terra, nem no mundo das aves, nem dos peixes, nem dos répteis. Não faça para ti imagem de escultura, não te encurves a elas e não as adore, porque Deus não está no mundo das formas. Criou-se um problema, que é essa é a necessidade da teologia. Como que não criar formas para Deus? Sendo que Deus, ele fala que ele tem forma humana. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Se ele está assentado, quer dizer que no mínimo ele tem cadeiras, né? Deve ter a estrutura das pernas, para se perceber que ele está sentado, deve ter uma coluna vertebral. Isso aí deixa a gente perplexo, né? Aí Deus disse: eu fui ao Egito e vos tirei com mão forte. Mão forte quer dizer que Deus tem uma mão, né? Eis que os ouvidos do Senhor não estão agravados e o braço do Senhor não está encurtado. Deus tem ouvidos, Deus tem olhos e Deus tem braço e Deus tem cadeira. Deus tem cadeira. Só que Deus disse o seguinte: não façam para vocês imagens, não tentam esculpir a minha imagem, porque Deus, ele de fato não tem forma. Deus é informe. E o que eu faço com esses textos das Escrituras então? Como que eu interpreto isso? Aí vem a teologia e fala: Deus, ele é incompreensível. Bem, Deus está além das formas. Deus está além do olho, além do braço, além da voz. Tá bem? Deus está além das cadeiras. Mas como que fará Deus para poder se comunicar com a gente? Aí, figura de linguagem chamada antropos, homem, tá vendo? Antropos, morfismos. Então esses morfismos aqui, olha, são formas de homens, formas humanas. É um reducionismo, tá bem? Deus se reduz à linguagem humana, Deus se reduz à compreensão humana para poder se comunicar com a gente. Se ele não usasse essa redução, não haveria um mínimo de compreensão sobre Deus. Pegaram aqui? São antropomorfismo. Todas as vezes que você vê Deus retratado como subiu nas costas de um querubim e voou de monte em monte, como diz Moisés, é um antropomorfismo, tá bem? Porque Deus não precisa viajar. Deus não precisa viajar. Sendo Deus transcendente, que é um dos atributos de Deus, tá? Deus é transcendente. O que significa transcendência? Vamos pensar que o mundo tem limite. O mundo tem limite. O universo é gigante, né? Se expande para fora da imaginação. O universo. Só que Deus se expande para fora da expansão do universo. Deus é transcendente. Deus está fora do mundo. Isso chama-se atributo de tá vendo? Transcendência. Está saindo para além dos limites do cosmos, do universo. Transcendental. Se Deus é transcendental, como que eu vou compreender essa transcendência de Deus? Vou compreender através de uma linguagem, que é a linguagem antropomórfica. Deus saindo para fora do mundo. Ó, isso é antropomorfismo. Dá a impressão que o mundo tem uma porta e Deus está saindo. Correto? Tem uma ponte e Deus está atravessando a ponte. Transcendência, estou usando um antropomorfismo, linguagem humana, que é um reducionismo. Esse reducionismo para poder caber dentro da nossa cabeça. Mas Deus realmente não está saindo do mundo. Aí você fala: mas você acabou de falar que ele está saindo. É um antropomorfismo. Porque Deus não viaja.
Deus não viaja. Aí tem um outro atributo de Deus chamado imanência. O que é imanência? É a presença de Deus dentro do mundo, descendo, imanência, tá vendo? Ó, entrando. Então Deus entrando no mundo, Deus saindo do mundo. Entrando, imanência. Saindo, transcendência. Tanto Deus é transcendental, quanto Deus é imanente. As duas palavras são contradições lógicas. O que é uma contradição lógica? Não cabe no cérebro. Ou o camarada está fora ou está dentro. Ou ele está entrando ou ele está saindo. Como que ao mesmo tempo ele está fazendo os dois movimentos ao mesmo tempo? Aí você vai para a revelação das Escrituras, Ezequiel, capítulo 1. A partir do versículo 10 ali. Ele vê os querubins, e os querubins estão fazendo zigue-zague. E diz que enquanto eles estão indo, eles estão voltando. Eles andam nas 4 direções ao mesmo tempo, sem virar o rosto. As 4 direções ao mesmo tempo, sem virar o rosto. Isso aí é uma teofania, tá bem? Quiser escrever essas palavras aí, são todos, faz tudo parte do vocabulário teológico, tá bem? É uma teofania. E o que é uma teofania? Diferente de cristofania, tá bem? Teofania é uma manifestação da glória de Deus, não é o próprio Deus, tá bem? É Deus sendo representado por uma manifestação. Isso é teo, Deus, fania, Deus se mostrando, aparentemente. Não é Deus, são os querubins da glória. Esses querubins, eles vão nas 4 direções ao mesmo tempo, na mesma velocidade, não se viram, e não dá para saber se eles estão indo ou voltando, se eles estão indo para a direita ou para a esquerda, porque é muito rápido. É muito rápido. Ezequiel os compara aos raios de relâmpagos, tá bem? Relâmpago. Então não dá para saber se ele está vindo ou voltando. Mas ele tem uma percepção assim, porque ele está arrebatado. Ezequiel está em êxtase. Você vai para o mundo espiritual, é outra coisa. Tem que entrar em êxtase místico, né? Êxtase profético. Então, em êxtase profético, Ezequiel teve uma impressão da transcendência de Deus, tá bem? E essa transcendência é mostrar Deus indo para os 4 cantos e da imanência, Deus entrando, saindo e entrando ao mesmo tempo. Como que a gente vai falar de Deus se a gente não tiver uma linguagem reducionista, de reduzir, tá bem? Só assim. Aí surgem os antropomorfismos usando formas humanas, forma de linguagem humana. Ao mesmo tempo que existe antropomorfismo, existe também antropopatismos, tá bem? Antropopatismo são os sentimentos humanos atribuídos a Deus, do tipo, arrependo-me de haver criado o homem. Aí você vai para um outro texto que fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Aí depois você vai para o livro de Jonas, e no livro de Jonas, Deus se arrependeu do mal que ele haveria de fazer contra Nínive. Aí você faz uma pergunta teológica: Deus se arrepende ou não se arrepende? Como se interpreta isso? Mais uma vez, antropopatismo, sentimento de tristeza profunda, humana, que é atribuído a Deus para ver se ele consegue comunicar para nós a dor que estava no coração dele, de ter que fazer uma coisa que ele não gostaria de fazer. Então ele se arrependeu nesse sentido. Se arrependeu por quê? Aquilo estava causando tristeza profunda nele, de que as coisas tinham saído daquela maneira, e que o obrigava, né? Embora que Deus não pode ser obrigado. Quando eu falo obrigado, eu também estou utilizando uma linguagem reducionista, porque Deus não é obrigado a nada, mas é a nada mesmo, porque isso aqui é um atributo de liberdade que eu vou falar daqui a pouco. Deus é livre, ninguém determina nada sobre Deus, porque se alguém determinar algo sobre Deus, uma lei, por exemplo, se houver uma lei acima de Deus, a lei é o próprio Deus, e aí Deus está submisso a uma lei. Deus não pode estar submisso a ninguém e a nada, porque aí ele deixa de ser Deus. Esse é o pensamento teológico, tá bom? É assim que a gente vai embaralhando a mente, tá, o Joyce e o Wendel? A gente vai embaralhando a mente, vai embaralhando. Por quê? Porque são pontas soltas. A teologia ela tem um costume de pegar um novelo de lã todo embaralhado e ao invés de desembaralhar o novelo, ela corta as pontas. Ela corta e solta um fio gigante, que está aqui os fios,
outro fio aqui, tudo fio solto. E qual que é o papel do teólogo? Amarrar. Mas depois que você amarra, fica perfeito? Não, fica com nó. Mas é isso mesmo, teologia é nó, tá bem? Cheio de nó. Pega as pontas soltas, amarra, não fica perfeito como era antes, mas é o que dá para ser feito. Você nunca vai conseguir ter um pensamento integral da teologia. Integral, inteiro, sabe? Coerente, do começo ao fim. Você afirma uma doutrina, e aí tem outra doutrina contrária, que também é teológica, que também é real e verdadeira, mas as duas são chocantes, paradoxais. O que é o paradoxo? O paradoxo é aquilo que se choca, tá bem? Mas precisa um do outro para poder continuar convivendo. É paradoxo. São duas verdades que se entrelaçam, mas uma não pode ceder para a outra, tá bom? Uma não pode ceder para a outra. Isso é teologia. Teologia cristã, inclusive. Quando você tenta retirar a contradição, aí surge a heresia. Olha que negócio interessante. Eu quero vencer a contradição teológica. Eu não estou conseguindo entender a doutrina teológica assim, com essa lógica paradoxal. O que eu faço? Eu acabo com um escândalo, o apóstolo Paulo fala. Aí quando você acaba com o escândalo da cruz, você está perdendo Cristo. Cristo tem que ser visto crucificado, escandalosamente crucificado, loucura. Tá bom? Bom, eu vou falar agora sobre os atributos de Deus, porque eu falei sobre os antropomorfismos e antropopatismos. Por isso, quando eu falo que Deus tem, a alegria do Senhor é a nossa força. Alegria do Senhor, antropopatismo. Alegria é um sentimento humano que me permite pensar que Deus também é alegre, né? O Senhor, ele se entristeceu. Tristeza é um sentimento humano. A ira do Senhor, ira, sentimento humano, tá bem? E outras palavras assim, todas essas estão relacionadas com sentimentos, são antropopatias. Está ligado com formas, antropomorfismos, linguagem humana atribuída a Deus. Agora vamos falar sobre os atributos de Deus, ou o atributo, porque aqui está no plural e aqui está no singular. Será que Deus tem atributos no singular, no plural, ou Deus tem atributo no singular? É o que a gente vai ver agora.